Estamos online, gente. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Mônica. Paz do Senhor a todos que estão entrando. Estou muito feliz, gente. Estamos um pouquinho nervosos, né, amiga? A nossa primeira live. Eu falei para ela, é a minha também. Mas eu acredito que esse projeto vem do coração de Deus. E eu acredito também que vocês não ligam não, tá? Que meu marido é uma bênção de Deus. Ele resolveu estourar pipoca agora. E aí tem uns barulhinhos, sabe? Falei pra ele, isso não é hora de estourar pipoca. Mas enfim, gente, isso é a vida de casado. E a gente é gente de verdade, né? Isso que é o mais importante. Bom, hoje, o primeiro tema que eu escolhi é orando a Deus e vendo todo um cenário de como estão os dias, foi a saúde emocional da mulher à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, que a gente sabe que é aquela que nos rege, que é aquela que nos guia. Inclusive hoje é o dia da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero colou as 95 teses ali, dizendo de que só a Escritura basta. Isso que é o mais importante. Então, com certeza, hoje eu creio que vidas serão alcançadas. Tem bastante gente entrando, estou feliz com isso. Eu creio que a vida de muitas mulheres serão abençoadas aqui também, porque nós precisamos nesses últimos dias. Um pouquinho, vou passar já a palavra para a Mônica. Eu sou uma estudante de pedagogia, como alguns já sabem, e a pedagogia pode parecer para muitos que ela abrange somente você ali ensinar crianças, né, Mônica, e dar aula. Não é só isso. Ela tem toda uma metodologia de didática. E eu, semana passada, ouvi uma palestra que me chamou muita atenção, que fala sobre o cérebro. O cérebro da gente está ficando atrofiado devido à não utilização de alguns pontos nele. E eu acredito que isso, com certeza, interfere na saúde emocional da gente também. Então, é um assunto atual, né, Mônica? É um assunto dos dias de hoje, é um assunto que não tem como fugir, não tem essa de falar que você não tem sentimentos, emoções, isso não existe. Todo mundo tem. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar, né, amiga? A gente precisa aceitar que a gente tem emoção e que a gente tem sentimento. Quando a gente aceita, já é um meio caminho andado. Mas tendo orientação da palavra de Deus, orientação do próprio Deus, orientação de pessoas capacitadas para nos aconselhar, como a Mônica que aqui está hoje, eu tenho certeza de que a gente vai começar a vencer aí muitos obstáculos. Então, que a gente possa aproveitar hoje. Eu sei que é rapidinho, mas vamos ter outras oportunidades. Não vou ficar só nessa live, viu, gente? Uma amiga minha da Nova Zelândia me instigou muito
há uns meses atrás, dizendo, começa um trabalho, Áurea, alcança pessoas. E às vezes a gente fica esperando de outras formas. E aí, por que não usar a rede social para isso também? Ainda mais com a pandemia, cresceu muito isso. Mas não tenho o intuito de ser aqui blogueira, de ser famosa. O intuito é realmente alcançar vidas do nosso dia a dia, do nosso convívio, para que a gente consiga se ajudar. A gente é uma comunidade que a gente precisa se ajudar, nós mulheres. A gente vê muitas, umas degladiando outras, mas o nosso propósito aqui, né, Mônica, é ajudarmos umas às outras. Sejam bem-vindos todos, todos, em nome de Jesus. Eu agradeço por vocês estarem participando. E logo, logo mais, hoje, talvez à noite, mais tarde, vocês vão ter outras novidades também, tá bom? Vamos aproveitar bastante aí a reflexão da nossa amiga. Mônica, a palavra está com você. Ok, boa noite, Áurea, paz do Senhor. Boa noite a todos que estão conosco. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela domine a vossa mente esta noite e todos os outros dias de nossas vidas. Na hora que eu recebi o convite, as emoções borbulharam. É algo diferente, né? Mesmo no meu Instagram, eu não costumo gravar muitos stories, né? Algumas tardes eu estava sempre deixando uma palavra, mas, gente, não parece, mas eu tenho uma certa timidez de falar assim, né? Quem me vê falando ao vivo não imagina, mas a gente tem um pouquinho de timidez. Mas, como eu estava, né, refletindo e pensando, e a Auri colocou nas palavras dela esse pensamento. Por que não levar a Cristo? Por que não ajudar? Por que não informar através das nossas redes sociais? E na pandemia cresceu esse desejo, e a gente deixa um versículo, a gente deixa uma palavra, e vamos caminhando. E esse projeto da Áurea, eu espero que ela dê continuidade e que alcance muitas vidas, muitas pessoas. Falar sobre emoções... Oi, Áurea. Você ia falar, Áurea? Não, eu disse amém. Falar sobre emoções e sentimentos parece que se trata de uma única coisa. Na verdade, aqui dentro ocorre tudo que quase que simultaneamente, mas não é. Emoção é uma coisa, sentimento é outra coisa. Uma emoção, ela dá origem ao sentimento. E um sentimento, ele pode dar origem também a mais emoções que vão desencadear outros sentimentos. Mas nós vamos lá. Primeiro, à luz da Bíblia, nós vamos deixar um capítulo aqui para a vossa meditação na vida de um apóstolo chamado Paulo. É um homem que nos traz muitos ensinamentos, ele nos traz grandes lições. Quando ele se converte a Cristo, Deus começa a tratar muito. E nós vamos ver que Paulo, ele tinha e passou por muitas dificuldades. E como ele venceu tudo isso? Que habilidades ele usou para enfrentar crises, dores, perdas, naufrágios, frustrações, decepções? Como que Paulo conseguiu superar? Como eu e você podemos usar as verdades que estão na Bíblia para também superar os nossos momentos de dificuldades? Como nós podemos aplicar essa inteligência da palavra às nossas emoções? Como nós podemos gerenciar tudo isso e sairmos vencedores de cada situação? Então, é um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4. Gosto muito desse versículo. Nós vamos começar, eu vou ler o 12 e o 13, tá bom? Diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí na Bíblia a Mensagem, ela tem uma tradução muito bonita também. Diz assim, ó:
De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com que eu tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. É uma tradução muito bonita da Bíblia Mensagem. E nós vamos iniciar falando, né, um assunto, parece moda às vezes, né? Mas hoje se fala muito de gestão da emoção, né? O doutor Augusto Cury, ele, psicólogo, ele trouxe, psicanalista, né? Ele trouxe para os nossos dias, para a ciência, essa série de estudos que ele desenvolveu ao longo da vida dele. E ele fala sobre gerir, liderar as emoções, ser líder de si mesmo. Como ser líder de si mesmo? Como dominar emoções? E a gestão da emoção, ela se trata do uso de ferramentas. Ferramentas que ele, ao longo da vida, de estudos também, ele conseguiu desenvolver para fazer com que eu e você tivéssemos habilidades para controlar as emoções. Se você controla as emoções, claro, você vai ter um resultado satisfatório dos seus sentimentos. Quando se deve controlar as emoções? Durante momentos de tensão. E o que é que ele nos traz de preocupação? É que ele diz, e ele afirma, que 1 em cada 2 pessoas vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Isso me chamou muita atenção, porque nós estamos vivendo uma era, né, uma pandemia, ainda estamos no centro, né, desse furacão, no olho desse furacão, e muitas pessoas enclausuradas em casa não estão conseguindo ferramentas, habilidades para lidar com isso. E ele fala que nós devemos aprender a escrever capítulos nobres em cima de experiências traumáticas. Ou seja, você tem que aprender a direcionar o seu olhar. Por quê? Porque se você ficar, né, se você está numa situação de pânico, de crise, de dor, de ansiedade, de depressão, e você continuar mantendo o seu foco naquilo, não conseguir absorver coisas boas, você vai se tornar uma esponja, né? Você vai absorver tudo que é ruim. E quanto mais você absorver, mais fundo você vai descer. E você não vai conseguir recursos para fazer com que sua mente se adapte a um novo processo. E isso é muito interessante. Ele fala que a gestão da emoção, ela é interessante e muito importante para fazer com que você escreva a sua história. Bom, nós cristãos decidimos que Cristo escreva a nossa história. Então, de acordo com a Bíblia, né, nós trazemos para a Bíblia também apresenta muitas ferramentas com que nós podemos usar. E na vida de Paulo nós vamos ver que ele usou muitas dessas ferramentas. Dr. Augusto Cury é um homem muito sábio, muito inteligente, gosto de ler os livros, mas, gente, eu sempre vou ficar com a Bíblia, acima de tudo. A gente aborda os assuntos, a gente estuda, a gente lê, mas eu acabo sempre ficando com a Bíblia. Porque a Bíblia ela veio antes do Dr. Augusto Cury, Jesus veio antes, Jesus ensinou como ser muito feliz, né? Ele deixou lá as dicas da bem-aventurança, ele ensina quem é realmente feliz. Quem pode realmente viver plenamente feliz. Então, assim, o Dr. Augusto Cury, ele lá, né, pesquisando, pegou a palavra de Deus, que eu achei isso muito lindo, muito inspirador. E dentro da Bíblia, ele descobre verdades através do ensinamento de Jesus e traz para nós. E vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre emoção, vamos falar de o que é a memória. A memória, ela é uma função neuropsicológica que nós temos e que ela serve para armazenar, codificar
e resgatar informações. O que fica lá armazenado? Essa chamada memória RAM, né, que é uma memória automática que nós temos, essa memória, ela costuma armazenar tudo que tem um grande volume emocional. Por exemplo, se eu falar para minha filha, você é linda, mas se eu falar para ela, você é uma tonta, menina, o tonta vai soar tão forte na mente dela que ela não vai armazenar que eu disse antes que era ela linda. Ela vai armazenar que ela é tonta. Por isso, ele fala fortemente no presente século sobre gerir emoção. Por quê? Porque nós seres humanos, nós somos muito hábeis em armazenar, codificar e resgatar muitas informações que, na verdade, são lixos emocionais. E nós guardamos esses lixos emocionais. Nós detemos em nós esses lixos emocionais. E aí ele fala, o que são emoções? Emoções são respostas neurais para estímulos externos. Ou seja, para uma emoção surgir, ela tem que ter um estímulo externo. Alguma coisa tem que acontecer. Por exemplo, a pessoa que tem como emoção, vamos falar do medo. Primeiro, ela precisa de um estímulo. Se você tem medo de barata, né, pensando, você vai ver a barata, e quando você vê a barata, obviamente vai vir uma descarga, né, de neurotransmissores, descargas químicas que vão ocorrer aqui dentro, e esses processos metabólicos vão dar início ao sentimento, viu? Porque que é importante a emoção? É ela quem vai desencadear. A emoção, ela é tudo que acontece no corpo, ela é tudo que ocorre no corpo, fisicamente, tá? A emoção vai desencadear hormônios e substâncias que vão fazer com que o seu coração acelere, que nem a pessoa com medo da barata. Ela vai ver a barata e é tudo tão rápido e simultâneo que o coração dela vai acelerar, as pupilas vão dilatar, ela vai começar a chorar e a gritar. Quando ela começa a chorar e gritar, ela já está sentindo. Tá? E o sentir é algo muito intenso. A emoção, ela precisa de algo exterior, acontece no âmbito do corpo, com respostas fisiológicas, ela é breve, ela é rápida, tá? Já o sentimento, onde ele ocorre? Ele ocorre na mente, lá, naquele lugarzinho onde você tem a capacidade de armazenar. Lá onde você vai codificar, lá onde você vai resgatar. Por quê? Que toda vez que você ouvir falar de barata, você vai se lembrar que você tem medo. E tem gente que tem um medo, né, tem uma fobia tão grande que só de trazer o pensamento, ela já começa a trazer a descarga de todas as alterações fisiológicas no corpo dela. O coração vai acelerar e pronto, a festa tá feita. Ela consegue imaginar aquela situação já, mesmo não existindo, né? Exatamente. E ela vai ter também todos os indicativos fisiológicos no corpo dela, como se aquela situação fosse real. É como se fosse um ataque de pânico mesmo, que ela estivesse tendo. E o sentimento ocorre na mente. Ele é algo interior, ele ocorre dentro, tá? Ele é manifestado, né? Alguém vai perceber que você está sentindo algo porque você vai manifestar, mas ele ocorre dentro. Alguns sentimentos a gente não manifesta. Por exemplo, o sentimento de culpa, de vergonha, a gente prefere engolir, esconder. Trava, né? E põe pra fora. Pra quê, né? Pra que falar que eu tô com vergonha? Pra que falar que eu tenho culpa? É melhor esconder. Então, algumas coisas... Eu ouvi esses dias de um psicólogo, amiga, falando assim que suprimir sentimentos e emoções e isso, né, tudo que você está dizendo, é como você tentar suprimir as suas necessidades fisiológicas. Ou seja, Exato. ninguém consegue. Ninguém consegue não usar o banheiro, ninguém consegue
ficar muito tempo sem usar o banheiro, porque vai ter muitos problemas se você fizer isso. Então, não tem como a gente suprimir, não tem como a gente esconder que a gente não tem, né? Exato. E tudo que for armazenado aqui, ó, uma hora vai trazer uma cobrança para você. Uma hora aquela conta vai chegar, você vai ter que pagar, né? É, E é verdade. interessante também sobre o sentimento que enquanto a emoção ela dirige para o exterior, o sentimento dirige para o interior, é algo que fica dentro. Mas a emoção ela é rápida, nós falamos que ela é breve. Já o sentimento ele é duradouro. Ele pode durar um mês, ele pode durar horas, ele pode durar semanas, ele pode durar anos, como o amor. É um sentimento maravilhoso, né? É algo sublime. Então a gente pega aquilo ali e leva, né, para a vida inteira. Porém, tem outros sentimentos como ódio, como rancor, né, essas emoções que vão gerar esses sentimentos em nós que não trazem coisas boas quando guardadas a longo prazo. Então é isso que nós temos que aprender, né? As emoções, elas são definidas de forma fisiológica. Eu não vou entrar muito sobre essa questão de emoção, porque eu não sou psicóloga, vocês me conhecem, sou técnica de enfermagem. Eu gosto de ler muito, mas não é um campo que eu vou dizer, eu domino esse campo, porque eu não domino. Mas as emoções, elas Sim. são algo que são definidas fisiologicamente, ou seja, você vai precisar de muitos processos químicos acontecendo no seu corpo, envolve os neurotransmissores. E já o sentimento, como que ele é definido, o sentimento, gente? Por palavras, né? Você vai definir, o amor, você vai definir a tristeza, aí você vai falar que está angustiada, você vai chorar, né? Quando você sentir o nojo, né? Porque descrevem 5, mas nós temos muitos tipos de emoções. Foram descobertos mais de 20 tipos de emoções. Então, assim, nós temos muitas Informação emoções. importante essa, hein? É, nós temos muitas emoções, né? Deus criou um ser humano e o ser humano é um ser complexo, é algo lindo de ser estudado, né? Não poderia ser só 5 emoções e acabou, tipo 5 sentidos. É muito mais do que isso. A nossa mente, gente, ela é algo assim surpreendente e por isso que nós Sim. devemos cuidar dela, por isso nós devemos E ser só te, inteligentes, né? só te interrompendo mais uma vez, amiga, que Pode você falou falar. algo muito interessante, que eu queria também colocar em pauta aqui para quem está nos ouvindo. A Mônica falou que a nossa mente é algo surpreendente e sempre vamos encontrar coisas maravilhosas, até porque fomos criados por Deus. E é tão interessante que isso que a gente está utilizando aqui, gente, para falar com vocês, para que a mensagem chegue para vocês, que é a rede social, apesar de nós estarmos como se estivéssemos todo mundo junto, todo mundo no mesmo ambiente, conversando, vocês ouvindo, a gente está nessa interatividade, ainda assim não é uma interação, é diferente, são coisas diferentes. E isso, ele é um aprendizado, mas não é completo. Sempre vai haver a necessidade de ter a troca de um ser humano para com o outro. A troca entre o aluno e o seu professor, entre o seu líder e o seu discípulo, enfim, a troca de um relacionamento humano. Ela é muito mais eficaz num aprendizado completo do que somente isso aqui, né? A interatividade. Então, ou seja, Verdade. nenhuma máquina é capaz de fazer o que nós conseguimos fazer um com o outro. Então, perceba de que, às vezes, dependendo da emoção que a gente sente, que a gente quer anular, não quer sentir, não quer. Ai, não quero sofrer. Eu gravei um vídeo esses dias atrás falando sobre isso. Seria ótimo, mas a gente precisa passar por esse processo. E entenda, se isolar não é legal, não vai te ajudar, porque você precisa do outro. Nós fomos criados para vivermos em comunidade, um ajudando o outro, né? Verdade.
as emoções e os sentimentos, a Fábia colocou ali, ó, 5 emoções primárias, né? E, na verdade, tem outros tipos. Ela sabe ali, porque ela domina essa área, ela é psicopedagoga, né? Tá fazendo um trabalho excelente, Seja essa tarde esteve bem-vinda conosco. também. Então, eu não vou me atrever, mas já foram descobertas que é muito mais do que isso, né? E as emoções, ela sempre vai alterar o seu estado físico. Lembre-se, tudo que você sentir no corpo, como palpitação, até mesmo choro, tudo isso é causado pelas emoções. E o sentimento? Sentimento é aquilo que vai fazer com que você altere o seu comportamento. E aí nós temos que ter cuidado, porque aquelas pessoas que são impulsivas, elas agem mediante a emoção, elas nem param para respirar, né? E esse agir impulsivamente, isso traz muitas consequências. Então, por que é importante você saber o que está acontecendo com você? O que você está sentindo nesse momento? Que tipo de emoção te leva ao descontrole? Que tipo de emoção faz com que você traga um comportamento desagradável? Porque Verdade. essa emoção é a emoção que você vai ter que aprender a filtrar. Vai ter que ser a emoção que você vai ter que aprender a tratá-la, diagnosticá-la, para quando ela surgir, né? Porque nós não conseguimos evitar as emoções, nós não vamos conseguir evitar, mas nós podemos filtrar ela, diagnosticar ela, perceber e mudar, alterar o nosso comportamento, porque é o resultado final que o Dr. Augusto Cury nos ensina que nós devemos mudar, que é o nosso comportamento, a maneira como nós vamos ver aquela situação, a maneira como nós vamos nos comportar diante daquele problema. Aí eu descrevi aqui, ó, medo, raiva, tristeza, alegria, o desprezo, o nojo, né, como as emoções. E se você conhece a sua emoção, né, nós já falamos isso, você vai poder gerenciar sua mente, seus pensamentos e, consequentemente, sua reação. Sentimentos, se eles forem desalinhados, eles podem ser perigosos. Então, cuidado com aquilo que você está mantendo dentro de você. Porque manter um sentimento de amor é lindo, manter um sentimento de ódio vai começar a fazer... Uma hora, gente, aquilo que está dentro vai transbordar. E aí, quando transborda, as pessoas começam a ver. Por quê? Porque o ódio, a tristeza, aquilo que é guardado, vai fazer com que você se torne uma pessoa desagradável. Uma hora vão, sabe? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, do que está cheio o seu coração? E quando a Bíblia usa essa expressão coração, ela está falando da sua mente. Ela está falando do seu intelecto, lá da sede das suas emoções, dos seus sentimentos. O que você está guardando dentro de você? Do que você está se enchendo? Então, é importante você ter esse autoconhecimento, tá? Por exemplo, se você é irritadiça, se você é raivosa, se você é uma pessoa chorosa, se você é melancólica, você tem que saber quem você é. Como é que você vai reagir diante de situações? Você já tem que começar a fazer uma previsão. Olha, eu sou melancólica, eu choro, eu me emociono, então você vai ter que começar a tratar isso para você não ser uma pessoa desequilibrada também. Né? Porque tem aquela pessoa que ela é desequilibrada com sentimentos e aquela pessoa que ela é desequilibrada com as atitudes, com o comportamento. E isso vai trazer sequelas. Né? Nós falamos um pouquinho da memória como um registro automático de tudo. Né? Pessoas que sofrem traumas, pessoas que sofrem crises, como divórcio, perda, traição, humilhação pública, rejeição, uma situação estressante, uma crise de pânico, isso tudo fica armazenado aqui dentro, ela vai reter isso. É um grande volume emocional, ou seja, aquilo mexe tanto com ela que ficou guardado. A facilidade que nós temos de reter
né? Aquilo que nós falamos no começo, o lixo emocional. Esse lixo emocional, doutor Augusto, ele diz que vai construir janelas. Ele chama de janelas killer. Na ciência, a gente trata killer, né, como uma célula, chamamos células killer. São células de defesa que nós temos no nosso organismo. O que elas fazem? Elas se matam e elas também matam. Elas matam micro-organismo, matam outras células que podem causar alguma alteração no nosso organismo e levar a um desequilíbrio. Então, ele usa esse termo janela killer, ou seja, janelas assassinas. Esse grande número de informação desnecessária que você está mantendo, esse grande número de sentimentos desnecessários, não tratados, que você está mantendo dentro de você, ele vai te levar a construir essas janelas. Eu já chamo de jaulas. Ele usa também o termo cárcere, né? Seria, vamos falar, o mesmo que jaulas. Você já se pegou, quer ver, ó? Uma situação, eu não tenho isso. Todos nós temos. Todos nós temos jaulas encarcerantes dentro da nossa cabeça. Você já pegou numa situação que alguém falou uma palavra para você e você ficou a semana inteira pensando naquilo? Gente. Sim, com certeza, todos nós, não tem ninguém que não tenha passado por isso. É algo terrível, não é? Aquela pessoa, é que nem a questão de não perdoar alguém, de não liberar um perdão, né? Porque quando você não libera aquele perdão, aquela pessoa, ela amanhece com você, ela dorme com você, ela vive o dia inteiro com você. Você não consegue se desvencilhar, você não consegue tirá-la da sua vida. E você fica aqui, ó, preso. Você fica preso. Como que um pensamento consegue te prender e tirar de você o desejo de viver? Tirar de você a alegria de ser uma pessoa, ó, produtiva, criativa, viver plenamente. Olha o que as emoções, os sentimentos podem fazer. Tá vendo? São coisas essenciais. Cristo nos criou assim, Deus nos criou assim. Mas ele nos criou como seres inteligentes. Isso mesmo, o Thali Lessa colocou ali, ó. Pensamentos obsessivos. Pensamentos de posse, inteligente, né? essa guria, hein? Essa menina é. Inteligente. Torna obsessivo aquilo, né? Os pensamentos dominam você e você não consegue dominar os seus pensamentos. O que deveria ser o contrário, né? Por isso que a gestão emocional é importante. Você precisa dominá-la. Exatamente. E o nosso eu, ele precisa aprender isso. Nós precisamos aprender a filtrar, diagnosticar os nossos pensamentos, gerir as nossas emoções. Ele usa um termo também falando sobre uma era em que nós vivemos de mendigos emocionais. Ou seja, são aquelas pessoas que ela tem um carro do ano, ela tem uma casa boa, confortável, ela conquistou já até a sua faculdade, ela conquistou sua graduação, mas ela não consegue gerir suas emoções. E aí ele usa um termo que me chocou. Ela vai mendigar o pão da alegria. Ou seja, a vida da Auriane vai ser sempre mais significativa do que a minha própria vida. Ou seja, eu não consigo dominar os meus pensamentos para que eles parem de dizer que a vida alheia é mais importante do que a minha, que as conquistas da Auriane são mais importantes do que as minhas conquistas. Até a grama do vizinho é mais bonita, né? Exatamente. Você fica observando, achando que a do outro é melhor, é mais bonita. E que você sempre vai ser aquela vítima de tudo, sendo que não é assim, né? Exatamente. Você se coloca, na verdade, é isso mesmo, Auri, como a vítima. Vou sempre olhar como eu sou o coitado. E aquela pessoa, até o infortúnio que acontecer na vida da Auriane vai ser mais importante do que o meu próprio infortúnio. Vocês acreditam? Porque trazem doenças, trazem alterações psiquiátricas na forma de você visualizar o mundo, na forma de você ver o que está acontecendo com você mesma.
Então, assim, gente, ele fala de duas síndromes. Uma é a do pensamento acelerado. Sabe aquelas pessoas que não têm paciência? Sabe aquelas pessoas que aceleram? Ela fala assim, eu não tenho paciência para viver com gente lenta. Eu uso essa frase aqui em casa, gente. Olha, minha gestão emocional não funciona. A inteligência já está funcionando aqui. Eu já estou conseguindo diagnosticar os meus pecadinhos, né? Porque é bom falar, mas na hora de se assumir, eu falo isso muito para as crianças. Ai, vamos, vocês são lentos, vocês são inteligentes, sejam mais rápidos. E aí ele fala sobre isso, né? A gente acha que a síndrome do pensamento acelerado é só de níveis de informação que nós estamos captando, mas não se trata disso. Se trata exatamente desse comportamento ao qual eu acabei de esboçar. Nós aceleramos tantas pessoas que, na verdade, não são elas que estão lentas, somos nós que estamos rápidos demais. E passamos por coisas na vida que não prestamos atenção. Não prestamos atenção. Depois que eu mudei aqui, né, para o apartamento, aqui a gente tem uma visão, às vezes vocês podem perceber lá no meu stories, eu coloco às vezes o pôr do sol. Por quê? Porque é uma coisa que eu aprendi a contemplar aqui. Eu não tinha visão lá de pôr do sol quando eu abria a minha janela, dá de frente com a janela do vizinho, ou com as paredes. Mas aqui não, Deus me colocou numa posição tão privilegiada, e eu agradeço a Deus, que Ele me deixa ver o poente. Ele me deu um apartamento de face poente. Eu posso, e isso foi despertando em mim. Deus está cuidando de mim. Deus está me fazendo ver que eu preciso de modificar a minha forma de ver as minhas emoções, de tratar os meus sentimentos. Deus está me mostrando que eu preciso de prestar mais atenção para coisas que não podem ser compradas, para coisas que não podem ser adquiridas. Olhar um pôr do sol com seu filho, com a sua filha, ver a Radassa, ela corre, olha lá, mãe, tá laranja, sabe? Ela fica tão emocionada. Isso dinheiro não compra. O olhar de uma criança, né? Sob o olhar de uma criança, que é tão sensível, tão puro e que vê belo sempre em tudo, mesmo quando não é tão belo. Né? A Eliane colocou aí aquela falta paciência, que ela é muito acelerada. Então, tem que começar a desacelerar. É bom que você perceba, identifique aquilo que está de errado. Né? E comece você mesma a mudar, parar de cobrar excessivamente de si mesmo e parar de cobrar excessivamente dos outros. Porque aquele que cobra de si, ele é tão fantástico que ele não consegue só cobrar dele. Ele vai cobrar de todos que estão ao redor dele, né? Que nós queremos. Verdade. Nós queremos perfeição vivendo com pessoas imperfeitas. E Deus nos criou dessa forma, nós somos imperfeitos, nós temos que reconhecer isso e temos que aceitar, né? Uma outra visão que Deus começou a me dar a esse respeito também de mudar o pensamento é sobre frustração. Fulano me decepcionou. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Você não pode esperar nada de ninguém. Nós não podemos colocar uma carga nas costas daquela pessoa como se ela nunca fosse fracassar. Expectativa, né? Exatamente. Foi a expectativa que eu coloquei sobre outra pessoa. E aí entra aquela questão que aí eu vou sempre ser aquela pessoa que vou acusar todo mundo e todos e nunca vou trazer para mim a responsabilidade, que na verdade é reconhecer, poxa, acho que eu é que esperei demais, eu deveria ter feito de outra forma. E isso também atrapalha, né, amiga, um pouco na questão até de você conseguir trazer uma solução para o seu problema. Porque aí você só fica vendo problema e defeito e acusando o outro de que não fez aquilo que você que gerou como expectativa, que às vezes ele nem te prometeu nada a outra pessoa e você não consegue sair daquilo e ver uma solução. A gente faz isso muito com Deus, né? A gente faz isso muito com Deus. A gente fica, ai Deus, por quê? Ai Deus, assado. Coitado de Deus com a gente, né? Geramos expectativas e queremos colocar uma carga nas costas das pessoas. E assim, antes de você falar que se frustrou com alguém,
Pense em você, pense que aquela pessoa ela é tão falha quanto você, ela é tão humana quanto você, ela é tão imperfeita quanto você, ela é tão suscetível a fracassar como você é. Ela é tão suscetível como diz, a perder a confiança, né? Ou a não dar confiança como você. Pense assim. Se você pensar dessa forma, você vai parar de depositar nas pessoas o peso daquilo que é uma responsabilidade, como a Áurea já falou, sua, né? É Nossa, verdade. então é uma coisa que Deus nos ensina, vendo, né? Você lê, você vai adquirindo experiência. Eu gosto de provérbios, porque provérbios ali, ó, tem tudo. Se você não consegue Nem fala. entender da forma que vier a Almeida, pega a versão, a mensagem, pega a versão tradução livre, pega a versão na linguagem de hoje e leia, porque tem ricos ensinamentos, tem frases para você levar para a vida toda. Outra Verdade. síndrome que ele Só fala, te atrapalhando um pouquinho, Mônica, rapidinho, desculpa. toda. A Cíntia, ela entrou e falou, né? Ai, salve a live. Não se preocupe, que assim que encerrar eu vou salvar. E aí vocês vão poder assistir novamente isso tudo aqui, tá bom? E também tem um comentário da Elaine Mello. Eu sei que eu tô te cortando no que você já ia iniciar novamente, mas achei Imagina. interessante até, eu acredito que é para você que ela está perguntando. Ela fala assim, será que falta um objetivo na vida das pessoas que prestam mais atenção na grama do vizinho? Com certeza, porque é Elaine, né? Então, Isso, Elaine, quando Elaine. se você tem objetivo e se você tem uma meta, Paulo ele diz, eu corro para um alvo, eu corro com um propósito. Qual é o propósito pelo qual você está correndo hoje? Ah, eu quero conquistar meu carro. Ah, eu quero conquistar a minha faculdade. Ah, eu quero conquistar a minha casa. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem uma meta. Quando você não tem propósito, quando você não tem sonho, você fica olhando o que se passa na vida das pessoas. É sim falta de objetivo, é sim falta de meta, é sim falta de vivenciar os próprios sonhos, os próprios projetos, né? Os próprios propósitos da vida. E aí, se a pessoa continua sem um projeto, sem traçar uma meta, sempre a grama do vizinho vai ser mais verde. Sempre o que Verdade. acontece na vida do vizinho vai ser muito mais interessante do que aquilo que está acontecendo na minha vida. Nós temos que descobrir que cada um tem um tempo. A Sim, macieira não vai dar maçã ao mesmo tempo que a laranjeira, não é? sim. Então, Eu, nós eu temos que... tive muita dificuldade com isso, porque a gente pode praticar, viu, mulheres que estão vendo essa live, você começa a praticar dentro da sua casa, entender o tempo de cada um. Se você fizer isso, você já está alcançando um grande feito, para que aí lá na rua, na igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu projeto, você consiga também respeitar esse tempo. Eu tenho 2 filhos, a Mônica também, e eles são completamente diferentes, não é, amiga? Um do outro. São totalmente diferentes. A gente precisa aprender em Cristo, ler os nossos filhos, ler o nosso esposo. Aí, inclusive, até a Thali Lessa perguntou, às vezes pode perguntar a si próprio, por que estou agindo dessa maneira? Olha, te interrompendo um pouquinho, amiga, calma aí, que já vou voltar a palavra para ti. O rei Davi foi o que ele mais fez. Se a gente observar nas mensagens que tem sobre o rei Davi, ele questionava muito a sua própria alma. Ou seja, isso é um exercício, uma atividade de autoconhecimento, gente. Começa por aí. A gente se perguntar sempre, se olhar no espelho e perguntar: peraí, o que você está fazendo, garota? Que caminho você está levando? Qual é o melhor caminho? Se perguntar, conversar com a sua alma. Isso é super natural e é super válido. E o Espírito Santo com certeza estará do nosso lado, sempre ali para interceder por nós, para nos auxiliar, né? Com certeza. A Aurice, todavia, já ia citar ele aqui, ó. O doutor Augusto Olha! Cury, ele cita essas duas síndromes, ó, do pensamento acelerado, e ele fala também da síndrome predador-presa, que ocorre aonde? O maior campo de batalha que existe nas nossas vidas.
Lembra que eu falei que às vezes nós perdemos tempos encarcerados, impossibilitados, presos por causa de pensamentos? Nem aconteceu, mas você acha que alguém está falando mal da sua vida, preso nos seus próprios pensamentos. E aí eu lembrei da passagem de Davi, quando ele enfrenta Golias. Golias ficou 40 dias e 40 noites, presta atenção. Se você ler o texto com atenção, porque isso é muito da ciência, né? Como eu gosto dessa área de ciência, a gente se atenta muito, Auri, naquelas coisas pequenininhas, sabe, Auri? Naquelas palavras que às vezes só você pesquisando a origem do hebraico, do grego, é que você vai descobrir o real sentido daquilo. E a gente gosta disso. Na ciência, a gente pega o micro para virar o macro para nós, né? Para descobrir as coisas grandes. Um vírusinhos, né? Ó, um coroninha. E aí você descobre tudo de grande que ele pode fazer. Na ciência, a gente gosta disso. E Davi, quando ele se depara com Golias, a Bíblia diz que Golias se apresenta por 40 dias. E ele ia de manhã e à tarde. Olha só. E ele fazia o quê? Insultava. E Provocava, né? Isso conosco. Ficamos de manhã e à tarde. De manhã é onde os níveis metabólicos estão mais altos. As transformações mais interessantes estão acontecendo pela manhã. Por que é importante para uma criança estudar pela manhã? Porque os níveis metabólicos, a mente está tão aberta, está tudo tão preparado, o campo, para receber as informações, para processá-las, para armazená-las, processá-las, codificá-las. E à noite é quando você revê aquela informação, né? Relembra o seu cérebro, você vai dormir e o seu cérebro vai conseguir guardar, processar aquela informação. Ele ia de manhã e à tarde, e ele fazia isso. Ele jogava as palavras de ofensa, de humilhação, e ficava lá batendo na mente, na mente, na mente, na mente. Isso acontece conosco. Essa síndrome predador-presa, você se torna presa dos seus próprios pensamentos, você se torna um escravo. E o seu pensamento vai ser um terrível algoz, se você der legalidade para ele, presta atenção nisso. Você vai sofrer com os seus próprios pensamentos e sentimentos. Verdade, verdade. Mônica, tem também um comentário aqui, que inclusive é minha cunhada, a Priscila Pires. Pode falar, é que eu não estou conseguindo sobre... ler. Uma vez li, aprendi a ser livre quando descobri que a jaula é feita de pensamentos. Exato. O autoconhecimento, né? Verdade. Quando você conhece aquilo que te aprisiona e você se torna senhor daquilo, não é? Por que que Jesus fala acerca do dinheiro? Não permita que as coisas, os bens, se assenhoriem de você, tome conta de você. Seja você o senhor dos bens. É tudo tão lindo que Jesus ensinou tantas coisas e nós não praticamos. Não é? Às vezes nós atentamos para o ensinamento bíblico porque o doutor Augusto vem e nos explica de uma outra forma. Mas já estava aqui. Né? Já estava na Bíblia. E aí, sob a luz da palavra, que agora nós vamos entrar aqui no texto que nós lemos, nós vamos falar de 4 habilidades que o apóstolo Paulo ele usou nos momentos de tensão. E isso fez com que ele saísse vencedor daqueles momentos de turbulências que ele sofreu. Ele passou sede, ele passou frio, ele passou fome, ele sofreu chicotadas, escárnio, humilhação, perdas, frustrações, decepções, traições. Ele sofreu todas essas coisas. Como ele conseguiu um dia abrir a boca e falar, posso enfrentar todas as coisas? É que as pessoas tinham que pegar esse versículo e esmiuçar ele lá do grego para saber que ele está falando disso. Eu posso enfrentar. Porque aí você compra um carro do ano e coloca esse versículo lá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é sobre isso, gente. Quando Paulo fala, posso,
todas as coisas, ele está dizendo, eu posso enfrentar qualquer dificuldade, eu posso enfrentar qualquer situação com a força que Cristo me dá. Porque Cristo nos dá uma força todos os dias. E essa força vai ser o suficiente para você poder vencer. A Miriam está colocando ali, ó, eu sofro muito por antecipação. A gente se mata por antecipação, Miriam. E fazemos até o nosso Essa é a famosa ansiedade. Essa é a famosa ansiedade. E temos que parar de antecipar coisas que não estão acontecendo. Porque quando a gente antecipa, a gente está formando um cenário na nossa mente. E é isso. Verdade. Quando você forma aquele cenário, pronto, ele já vai te enjaular, ele vai te encarcerar, ele vai te castigar ali. É como a culpa, né? A culpa é um algoz. Vai ficar te chicoteando, né? Antecipar-se vai fazer o quê? Vai nos constranger, vai nos oprimir, vai nos manter preso a um pensamento de uma coisa que nós não estamos vendo acontecer. Quando, na verdade, o nosso futuro ele está nas mãos de um Deus tão poderoso, de um ser, né? Tem gente que não usa a expressão Deus, né? Fala assim, de um ser maior do que eu, já é o suficiente. Você reconhecer que há um ser maior do que você no universo, que tem o poder de cuidar da sua vida, que tem o poder de cuidar do seu futuro, já é o suficiente. Você já está entrando no caminho para reconhecer que há alguém soberano mesmo. Tem alguém maior, tem uma força maior, existe mesmo. E ela é a responsável de fazer com que você chegue lá. Agora, como você vai chegar lá? Paulo nos fala de uma habilidade que ele usou. Quando nós lemos, sei estar, sei, saber é aprender, é adquirir. Então, Paulo aprendeu, isso não estava com ele, ele aprendeu. E se Paulo aprendeu, Deus deixou registrado para que eu e você também pudéssemos usar a nossa inteligência e falar, eu também posso aprender a ter e a não ter, e não bater o pé. E não agirmos como crianças, né? Olha a primeira habilidade, contentamento. Contentar-se é estar satisfeito. Ou seja, eu estou satisfeito. Se eu tenho, estou satisfeito. Se eu não tenho, eu também estou satisfeito. O que nós temos que aprender, hoje nós estamos numa geração em que a gente entra no Instagram e a gente vê, né, aquelas fotos lindas, decorações, né? A gente que é mulher enche os olhos. Tem homens que também gostam muito disso, viu, gente, de decoração. Não é só mulher, não. E aí nós, né, queremos... Aí vem a ânsia, né, Auri? Do ter, do querer ter. Mas... Sim. Pra que eu vou tirar uma foto? Eu aqui com a minha sala. Meu sofá não é novo, ele é velhinho. Mas daí eu tiro foto, posto lá. É o que eu tenho. É o que eu tenho no momento. Sim. E você tem que ser feliz, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. Aí... É interessante você falar isso, porque hoje, para minha surpresa, amiga, e pessoas que estão nos ouvindo, grandes mulheres, lindas, maravilhosas, eu quero dizer isso para vocês hoje. Vocês são maravilhosas. Vou falar bem devagar, para que vocês consigam entender. Isso aqui não é autoajuda não, tá? Isso aqui é algo que realmente eu quero que vocês entendam isso, que vocês são maravilhosas do jeito que vocês estão. Porque me assustou quando eu vi que o Brasil, ele é o segundo país em alta com cirurgia plástica. E com a depressão e a busca por um padrão que se conceituam, na América Latina, isso gerando depressão e suicídio em seguida, ele é o primeiro país e no mundo ele está em 5º lugar de depressão. Então, isso é assustador, porque você percebe que as pessoas estão indo atrás de padrões que definiram e que, às vezes, eu e você nunca vamos nos encaixar, porque
Por exemplo, hoje eu tenho uma vida um pouquinho mais saudável por fazer atividades físicas, mas eu tenho plena consciência de que algumas coisas em mim, elas não vão mudar, porque é o meu biotipo. Então, por que que eu vou me comparar com outra pessoa? E aí começa essa luta, essa angústia crescendo, não é mesmo? Aonde você vai ter um descontrole total da sua emoção e os seus sentimentos. Você vai ser dominada por isso. Exato. E essa luta vai acontecer aonde? Aqui, ó, onde deve estar É a maior sadio. batalha, né? O campo de batalha, né? A mente. Nesse campo, ó. Entendeu? Verdade. E A primeiro, Priscila Pires falou assim que ela gostaria às vezes de ser homem. ela que Que colocou. homem é diferente. Queria ter a mente, Olha, homem às vezes. Meu marido é totalmente você sabe diferente que com suas emoções. é, Mas é você sabe verdade. que isso é verdade, mas também tem um sobreponto nisso. Sim. Segundo estudos científicos, claro, isso também está crescendo um pouco no meio do sexo masculino, Uhum. devido a toda uma questão da circunstância que a gente vive. Então, por exemplo, o suicídio entre homens cresceu demais por conta de desemprego, daqueles homens que também pensam que não vão dar conta das suas casas. A gente pensa que é só a mulher que sofre com isso, mas o homem também Não. sofre. Claro, talvez num grau menor, mas sofre também, né? É que assim, nós temos um ponto, né? Nós temos a gota, né? Que faz o balde transbordar. Porque nós somos um É, poço de hormônios, né, mulherada? Então, quando esse sim, poço de hormônios transborda, tudo aflora, né? Parece que para nós é mais difícil. Mas, na verdade, as questões emocionais, elas aí não vai ficar só no sexo feminino. Elas são difíceis também para o sexo masculino. Porque, assim, cada um ele tem uma forma de reagir a uma emoção. Cada um vai ter a forma de reagir e de expressar os seus sentimentos, né? E é isso que nós temos que aprender, né? A como tratar isso. Voltando aqui para o contentar-se com o que tenho. Ou seja, não é tirar de você a capacidade de sonhar. Não é isso que você não pode desejar, que você não pode sonhar ou ter aquela boa ambição de conquistar algo. Mas hoje você tem que estar satisfeito com aquilo que você tem. Eu gosto de postar lá a fotinho do meu quarto, fazer a minha cama posta. Gente, é as mesmas cobertas, são as mesmas coxas, os mesmos edredons que eu uso. Eu só vario de um para o outro para fazer combinações diferentes. usa Mas, de criatividade. exatamente. Mas eu uso aquilo que Com eu os recursos tenho. que você possui, né? Você tem os Exato. recursos que Meu talvez marido para alguma fala. pessoa o seu recurso é pouco, mas se você souber ter criatividade, sair fora da caixinha, você vai ter várias ideias. Várias ideias. Meu marido fala que o capricho é isso, é você usar, fazer o melhor com aquilo que você tem, né? É Então você tem que verdade. saber usar aquilo que você tem. Ah, eu não tenho uma coisa, eu Nosso tenho isso. tempo Usa está o que eu tenho. acabando. Tá Nosso tempo acabando? está acabando. Tá, temos Falta 2 quanto minutos aí? apenas. Quanto? 2 minutos. Dois? Vou 2. falar rapidinho. Ó, uma delas é o contentamento. Contente-se com o que você tem. Resiliência é uma propriedade da física que faz com que alguns corpos apresentem uma capacidade elástica, né, de voltar à forma que tinha antes, depois de sofrer algum processo. Paulo, ele foi também alimentado, passou frio, mas também foi aquecido. Então, saber resistir aos processos da vida exige de nós essa capacidade, a resiliência. No sentido figurado, a resiliência se trata de uma capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a um processo difícil ou uma mudança que você tem que enfrentar. Tem duas características que a resiliência nos traz. Ela nos torna flexíveis e ela nos torna resistentes também. Você não é o que te acontece. Você tem que aprender a extrair lições das experiências e dificuldades das suas crises para que você possa se tornar melhor e não pior. Como o doutor Augusto diz, se reinvente. Trabalhe suas perdas e suas frustrações. Tá? O terceiro, filtrar pensamentos e palavras. Você não é um reservatório de lixo, tá? Então, Amiga, filtra.
E retém o que é bom. A Silvana deu uma ideia aqui da gente entrar novamente. Então eu vou encerrar esse aqui, aí se todo mundo Tá, topar, eu vou abrir uma nova tela, tá bom? vamos lá, só pra Aí gente a gente, só concluir. pra gente encerrar direitinho, né? Porque eu sei que você tem ainda algumas anotações aí. Então eu vou encerrar esse. Pessoal, Tá entra bom, novamente. Eu vou abrir uma nova live, tá bom? tá certo.